Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à nossa disciplina de visão computacional. Hoje a gente está finalizando a nossa sétima semana, a última semana de conteúdo da disciplina, com mais uma aula prática, né? Que a gente vai trabalhar aqui o reconhecimento facial novamente. Mas aqui, essa aula de hoje, minha ideia é trazer uma aplicação um pouco mais divertida para vocês, para a gente terminar a disciplina e vocês poderem se divertir, inclusive com a família de vocês, com essa aplicação que eu coloquei aqui, apesar de ser bem curta, né? Ela é uma aplicação bem simples e a ideia dessa aula prática é justamente mostrar para vocês como pode ser simples, né? A utilização de algoritmos de aprendizagem de máquina, mais especificamente aqui uma rede neural profunda, né? Que a gente viu com mais detalhes nas outras aulas práticas, com treinamento, né? Preparação de dados de treinamento, etc. E a gente sabe que aquilo consome bastante tempo, vocês com certeza executaram, né? Os notebooks, as máquinas de vocês viram que o tempo que demora para fazer um treinamento de uma rede, né, aquele número grande de épocas, né, apresentar todas as imagens para a rede, a cada vez que isso acontece a gente passa por uma época, né, ajuste dos pesos, etc., né, com redes muito profundas, como são os casos aqui das redes neurais profundas, então isso acaba consumindo bastante tempo. Mas tem algumas aplicações, né, que isso não é extremamente necessária e a gente vai dar uma olhada aqui em uma delas, né, que é esse reconhecimento facial. Por quê? Porque a gente vai utilizar uma rede pré-treinada, uma rede profunda pré-treinada, para fazer detecção de objetos. Nesse caso aqui em específico, o objeto são os rostos de pessoas, né? É o reconhecimento facial, né? Detecção facial, tá bom? E o que a gente está querendo colocar aqui, né? Essa rede pré-treinada, ela com certeza ela foi treinada com conjuntos de dados de várias outras pessoas, né, imagens com muitas faces, né, e a gente sabe que as características dessas faces, elas são, as características gerais, né, elas são muito, o padrão ele se repete muito, né, e não vai mudar muito usar uma imagem de um, sei lá, 1 milhão de pessoas que a gente tem, que alguém conseguiu essas imagens, capturou na internet, lá na Europa, por exemplo, vai chegar aqui, a gente vai utilizar outras imagens e se a rede já aprendeu, ela vai conseguir, né, fazer essa detecção facial, né, nessas outras imagens, porque a gente não está tentando entender quem é, né? A ideia aqui é uma detecção de faces, né? Então a nossa ideia não é entender, definir quem é essa pessoa, né? Embora eu estou colocando o nome aqui de reconhecimento facial, mas é um reconhecimento no sentido de reconhecer, de detectar onde é que tem uma face, né? Mas não necessariamente dizer de quem é, né, aquele rosto. Se fosse isso, aí é uma outra história. Daí a gente precisaria, né, construir, né, precisaria de imagens em que a gente tem os nomes, tem faces, né, tem fotos dessas pessoas que a gente quer informar quem é, né, que a gente quer reconhecer, né. No caso aqui dessa nossa aula prática hoje, a gente não quer exatamente definir quem é a pessoa, mas apenas definir a região em que se encontra uma face. Então é um caso típico de transfer learning, né? Transferência de aprendizado, é isso que a gente vai trabalhar aqui, né? Porque a gente pode utilizar uma rede que já foi treinada com imagens de muitas faces, né? Sem a necessidade de treinar com faces que a gente está querendo detectar, porque agora a gente vai ver aqui, essa é a ideia interessante dessa aula, né? A gente vai utilizar a webcam para fazer uma captura aqui de uma imagem, e espero que todos vocês tenham webcam também para participar dessa brincadeira, né? E com essa imagem a gente vai utilizar essa rede para fazer detecção facial, então vocês podem utilizar a webcam para tirar uma foto só de vocês, como a gente vai fazer isso aqui agora, mas depois pode chamar a família e aí ficar mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas aqui, tirar uma foto e ver se essa rede vai detectar essas faces, né? Por que a gente pode fazer isso? Reforçando o que eu falei para vocês, né? Porque a gente não precisa ter informação de quais são as pessoas que a gente quer detectar, né? Nesse caso aqui é só detectar a região onde tem uma face, né? Então o conhecimento adquirido nesse pré-treinamento dessa rede, ele vai ser o suficiente para isso, né? Para a maioria dos casos, tá? Então a gente vai seguir aqui o nosso roteiro, né? Vamos primeiro fazer a importação dos pacotes que são necessários para a gente realizar essa aula prática. Vamos carregar uma imagem pelo webcam, né? Como eu mencionei para vocês, é um exercício bem interessante aí para vocês ficarem repetindo. Nós vamos repetir isso aqui hoje, porque como eu falei, né? A gente está usando uma rede pré-treinada, então essa nossa aula aqui eu vou poder executar o código todo com vocês, passo a passo, né? Para que vocês vejam rodando, né?
porque a gente não vai ter um tempo consumido para fazer um treinamento da rede, a rede já está pronta, então a gente consegue executar isso na nossa videoaula aqui, tá bom? Vamos depois redimensionar essa imagem que a gente está usando, capturada pela webcam, vamos carregar essa rede pré-treinada, né, depois de redimensionar a imagem, porque a gente redimensiona a imagem para que ela possa fazer parte, né, do tamanho da entrada dessa nossa rede pré-treinada, se ajustar a isso, né? Vamos utilizar essa rede para fazer o reconhecimento, né, a detecção de faces na nossa foto que a gente vai passar para essa rede e vamos visualizar o resultado, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente já tem aqui o primeiro trecho, né, que fazendo a importação dos pacotes, né, em Python necessários para essa aula. Então a gente pode até executar aqui, como eu mencionei para vocês, isso aqui é tudo rapidinho, né, já está executado, né, mas a gente pode ir executando aqui que os trechos são todos bem rápidos, tá bom? Aqui é um código interessante também, isso aqui tem disponível, vocês procurar, a fonte está no final da nossa aula, né, agradecimentos. Para fazer, a gente está definindo uma função aqui que justamente vai fazer essa captura da tela, né? Essa captura de uma foto a partir da nossa webcam. Naturalmente a gente precisa ter uma webcam no computador, mas hoje em dia, né, quase todo mundo tem, né? O pessoal tem usado muito notebook, e o notebook todos eles já vêm com webcam, né? E aí a gente pode executar esse código, que já foi executado, mas a gente pode executar de novo aqui. Ele criou essa função take photo aqui, né? Que tem todo o código aqui necessário para fazer essa captura da imagem, né? E ela vai acabar retornando aqui a imagem que foi gerada, certo? Nesse ponto aqui, então, a gente vai utilizar essa função que foi criada para fazer essa captura da imagem e colocar dentro dessa variável aqui, imagefile, né? E a nossa imagem vai ficar aqui. Então, continuando, uma vez que a gente fez essa captura da foto, né, conforme eu mencionei para vocês aqui, eu não vou imprimir essa nova foto que foi tirada agora, né? Mas eu vou deixar ela para a gente dar uma olhada depois, voltar aqui e imprimir essa foto. Por quê, pessoal? Porque aqui eu estou fazendo o redimensionamento dessa imagem que foi tirada agora, né, com a webcam, para ilustrar o que foi feito, mas eu vou mostrar para vocês primeiro o resultado de uma foto anterior que foi tirada na hora que eu estava treinando, aqui testando o código, né, antes de gravar a aula, e para a gente ver como funcionou com essa imagem, depois a gente vê com a imagem nova. Então eu volto aqui e continuo executando o código, certo? Porque daí ele não vai perder aqui o que já está impresso no notebook, né? Então aqui o que é feito? O redimensionamento da imagem, né? Está sendo feito esse redimensionamento para que ela fique com uma largura máxima de 400 pixels, né? E depois a gente imprime aqui a foto para ver como é que ficou, né? Depois, quando eu executar de novo esse código aqui, ele vai atualizar com o novo valor da variável, né, da imagem, né? Porque a gente acabou de tirar uma foto nova, né, e colocar naquela variável. Essa aqui foi a execução anterior, por isso que eu não vou clicar mais aqui. Depois a gente volta para dar uma olhada como é que ficou, tá bom? Então aqui ficou uma imagem 400 por 300, né? Ainda assim a gente vai precisar fazer um ajuste mais adiante ali para deixar ela 300 por 300, porque é o que se espera de entrada daquela rede que a gente está utilizando, né? Essa rede pré-treinada, tá bom? E o que a gente vai fazer agora aqui então é carregar essa rede pré-treinada, né? Como a gente conversou lá no início, né? Uma rede que já está disponível, né? Uma rede que já está treinada, os pesos já estão ajustados, né? Configuração dela, né? A arquitetura dela, uma rede conhecida, né? Que é uma ResNet, certo? E a gente está aqui utilizando a estrutura agora do CAF, de Deep Learning, né? O café, dependendo da pronúncia que o pessoal usa, né? E não é tão utilizada mais essa biblioteca, tá, pessoal? Estou usando ela aqui porque facilitou uma forma aqui de fazer a carga dessa rede pré-treinada, mas a gente utiliza mais, a gente utilizou nas outras aulas o Keras, né? Utilizou o TensorFlow, o Keras, né? E também tem outra biblioteca que se utiliza bastante, até mais, né, do que o Keras e o TensorFlow atualmente, que é o PyTorch, tá? E são as principais que vocês vão utilizar aí. Mas é importante a gente ver, né, que tem outras bibliotecas também, nesse caso aqui em Python, para poder fazer esse trabalho, né? Então, utilizando esse cara, a gente vai fazer um download desse modelo, né, de detecção facial, como eu falei para vocês, né, pré-treinado, né? Então, ele vai ser composto por dois arquivos, né? É a definição da rede, que é esse deploy.proto.txt, e os pesos que foram aprendidos por essa rede. A gente vê pelo nome aqui. Se vocês quiserem visualizar essa rede, toda a arquitetura dela, o número de camadas, etc., vocês colocam esse nome no Google aqui, vocês vão conseguir encontrar como é que é configurada essa rede, tá? Não vai dar tempo da gente dar uma olhada nisso na nossa videoaula, tá bom? E aí, como é que a gente faz o download? Executando esse trecho de código que está aqui, né? Com esse wget, ele vai fazer o download desses arquivos aqui, dos
sites que são oficiais, né? E a gente vai poder utilizar aqui depois para carregar a nossa rede. É o que a gente está fazendo aqui no trecho seguinte, né? Fazendo a carga desse modelo, né, de detecção facial, né, pré-treinado. Então aqui a gente executando essa linha de código, a gente vai carregar essa nossa rede, vai colocar aqui nessa variável net, né, utilizando a função aqui do CV2 DNN RedNet from Coffee, né, e vai fazer a nossa carga aqui desse modelo, ok? Uma vez que a gente fez essa carga, a nossa rede agora está nessa variável net aqui, a nossa rede já está pré-treinada, já está com os pesos tudo certinho. Vamos começar a utilizar essa rede então, né? Então a gente vai usar essa função blob from image aqui, né, para redimensionar essa entrada da imagem para 300 por 300 pixels, como eu falei para vocês, né? E depois a gente vai normalizar esses valores. Por quê? A gente já aprendeu, né, que quando a gente trabalha com redes neurais é importante que a gente utilize essa normalização, né? Colocar todos esses valores dos pixels da imagem, né, numa faixa entre 0 e 1, né? Porque isso facilita muito, né, o trabalho da rede neural. Ela foi treinada dessa forma, e na hora de utilizar a gente vai precisar fazer isso também para que a gente tenha um melhor desempenho, né? Desempenho adequado, né? Então aqui a gente vai fazer esse redimensionamento para deixar ela 300 por 300, utilizando essa biblioteca aqui que a gente acabou de ver, né? Essa função para fazer esse redimensionamento, tá? Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai passar então esse cara, que é a nossa imagem agora, nesse novo formato, né, que a gente acabou de criar, para a nossa rede, e aí vamos fazer a detecção, né? Basicamente o que faz essa detecção é aquela janela que a gente a janela deslizante, né? Vai verificando parte por parte da imagem e vai vendo qual é a probabilidade de existir uma face dentro daquela região que ele está fazendo essa janela deslizante, né? Vai fazendo assim, começa lá em cima, depois começa a fazer mais para baixo, vai percorrendo toda a imagem né, de acordo com esses blocos, né? Desses boxes, as caixas que a gente tenta encontrar a face e para ver se a gente consegue encontrar alguma região da imagem, da foto, que tenha uma face, certo? Basicamente é isso que é feito aqui, né? Então vai fazendo o desenho dessas caixas ao redor dos rostos que foram detectados, né? E vai vendo, né, essa questão da probabilidade que eu falei para você, se a confiança for maior que um valor mínimo, um threshold mínimo, que no caso aqui o nosso limiar é 0.5, ele vai verificar, né, vai computar, desenhar o box, né, vai desenhar essa caixa, vai verificar esses valores de probabilidade e de ajuste, né, a essa caixa, se tem um rosto ou não, e vai nos dar um resultado, né. E aí a gente consegue visualizar o resultado aqui, ó, que nem eu falei para vocês, ó, com um valor de 97,96%, 96 ou 98, não consigo definir muito bem agora ali, né. Olha como fez a detecção de face, né, dessa anterior que eu mencionei para vocês, estão vendo? Se vocês colocarem mais alguém aqui, depois vocês testem isso com a família, né, que nem eu mencionei para vocês, vocês vão ver que ele, na maioria das vezes, né, alguns testes eu fiz tendo alguém aqui longe e ele acabou não detectando a face, então mais pertinho detecta. Vocês vão fazendo esse teste para dar uma olhada e ver o que vocês conseguem de resultados, tá bom? Vamos dar uma olhada então como é que ficou a nossa foto, né, que a gente tirou aqui durante a nossa aula, né, atualizar aqueles trechos de código que eu combinei com vocês que a gente voltaria a fazer, né. Então lembra que aqui a gente gerou uma foto nova, né? Tirou uma foto nova aqui pela webcam, né? E agora a gente vai fazer com ela o que a gente fez com a foto anterior, que eu mostrei para vocês, né? Que é fazer o redimensionamento e a gente vai dar uma olhada nela, como que ela ficou aqui agora, né? Na nossa tela, né? Já ficou 400 por 300 aqui, como a gente tinha visto antes, tá bom? E aí a gente vai fazer de novo a carga da rede pré-treinada. Não precisa fazer de novo aqui, porque a rede é a mesma, né? Poderia clicar aqui se quiser, pode clicar, não tem problema nenhum, né? Mas a rede já está carregada, né? A gente foi lá embaixo no código, né? Tá voltando aqui para o início. O que a gente mudou agora foi a entrada, né? Foi a nossa imagem, né? Então aqui, quando a gente está fazendo aquele redimensionamento e depois utilizando o blob, né? Aqui a gente precisa fazer, né? Porque agora a gente precisa colocar a nossa imagem nova, né? Senão ele vai fazer com a imagem anterior de novo, né? E a gente não vai ter atualização lá na hora de detectar a face, tá bom? Agora, novamente, na hora de utilizar a nossa rede, o que a gente vai ter que fazer? Passar essa imagem nova que a gente acabou de tirar na webcam, né, para a rede. Então, esse trecho de código a gente vai também precisar reexecutar, né, porque a gente está passando ela para a rede para que agora a detecção de face seja feita com essa imagem, nessa imagem, não na imagem anterior, né. Então, aqui de novo a gente vai fazer, percorrer, né, fazer todo o desenho nessa nossa imagem, percorrer nossa imagem, tentar encontrar aquelas caixas, os boxes nessa imagem.
E a gente vai visualizar o resultado agora, né? Vamos ver como é que ficou. Antes deu 97,96%. Agora vamos ver como é que ficou aqui, ó. Detectou 100% do rosto, né? Ficou mais nítido, né? 100% aqui é o rosto que foi detectado por essa imagem, né? Então, se divirta um pouco com esse trecho de código, né? Ele é bem simples, mas é um trecho que vocês podem aproveitar, né? Para fazer algumas modificações. Por exemplo, vocês podem tentar fazer isso com outras imagens, com uma base cheia de imagens faciais. Vocês podem tirar várias fotos, colocar disponíveis e em vez de ficar tirando a webcam e essas fotos que vocês têm, tentar fazer esse reconhecimento, nessa detecção de faces, né? E agradeço muito, né? Esse tempo que a gente trabalhou juntos aí durante essas 7 semanas da disciplina. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí durante esse curso, né? E estou à disposição que vocês precisarem, tá? A gente vai ter a nossa aula final depois, com o resumo do que foi aprendido, e para que vocês saiam bem na prova final, tá bom? Um grande abraço e boa sorte para vocês aí.